bem, voltamos à nossa sessão. Vencidos já os que tinham sustentação oral, com preferência, nós começamos pelo primeiro item da pauta agora, a relatoria do conselheiro Marco Rogério Borges, item 1, item repetitivo no item 2, Swedish Médico do Brasil. Marco. Presidente, só para relembrar aqui, então, eu já vou direto ao voto, porque eu sempre faço uma remissão. É um pedido de compensação. O despacho decisório denegou o pleito por conta de que o valor que estava sendo tentado repetir já estava declarado e alocado em CTF, não estando disponível. O contribuinte apresenta a manifestação de conformidade, alegando que tentando explicar os erros, o erro ocorrido sem trazer documentos comprobatórios. No caso, ele trouxe só, retificou da CTF, após o despacho decisório, e fichas da DIPJ, para comprovar. A decisão ACOR, baseada apenas no que consta da manifestação de conformidade, denega o pleito, pois não haveria um crédito líquido e certo. E aqui, nesse caso, não instrui nada ao contribuinte. O que é o instruir? Ele não induz o contribuinte a trazer mais comprovações. Então, eu já tenho... E aí o contribuinte começa aquele embate, né? Ele traz na peça recursal a discussão se caberia a retificação do CTF para comprovar. Então, nesse caso aqui, eu já tenho me posicionado, tá? No sentido de que quando o contribuinte... quando a decisão da DRJ não fala nada, instrução probatória necessária, tá? E a discussão vira basicamente formal, eu entendo que cabe sim um esclarecimento que é necessário, se o contribuinte demonstrando, tá, o seu direito, cabe sim a avaliar, e se for o caso, né, dar o direito creditório, em respeito à verdade material. Então, nesse caso aqui, eu estou baixando em diligência, tá, para a unidade de origem intimar o contribuinte a apresentar os livros, o LALUR e o diário e o que for mais necessário para comprovar o direito creditório. Tá? Isso aqui é uma situação assim, repetindo, já que eu falei outras vezes, né, é aquela situação onde a DRJ, ele traz a manifestação de conformidade, a DRJ diz, tem que comprovar com a contabilidade. E aí ele traz a contabilidade à peça recursal e, na maioria das vezes, a gente baixa em diligência. Nesse caso, o DRJ não falou nada de comprovação necessária. Apenas disse que, olha, retificou a DCTF após o prazo, após o despacho decisório, então não tem direito. Então, nesse caso, eu, aproveitando o mesmo senso dessa posição que nós temos adotado, eu estou convertendo em diligência para ele comprovar. Até porque, a priori, isso não fica claro nos autos, a DIPJ, isso é para a Júnior, que já se manifestou algumas vezes, a DIPJ, a princípio, tá, ela só tem peças aqui, só tem folhas, então não deu para ver se é uma original ou retificadora, ela vai ao encontro do que alega o contribuinte, mas não fica claro aqui nos autos, Júnior, se ela é uma anterior ao despacho decisório ou não, tá? Só para deixar bem claro isso. Uma dúvida? A gente teve oportunidade para trazer os documentos na impugnação, no recurso voluntário. É isso que eu falei, Evandro. A questão é que, às vezes, o contribuinte, né, ele não conhece isso, né, não sabe disso. Geralmente, o que acontece? A maioria das vezes ele traz na peça recursal. Por quê? Porque a decisão da DRJ é que instrui isso adequadamente. Nesse caso, se tu olhar a decisão da DRJ, ela não fala nada. Ela diz, tu retificou, ele trouxe na manifestação de conformidade a DIPJ, folhas da DIPJ, e a DCTF retificada. Até porque o despacho decisório fala que, tá? O despacho decisório fala que a DCTF, o crédito estaria alocado lá na DCTF indisponível. Ok. Aí, qual é o senso do contribuinte nesse momento? Ele não sabe que se aplica aqui, eu aplico o 147 do CTN, ok, tem que comprovar o direito. Então, na realidade, aqui, então ele retifica a DCTF e acha que isso basta. Aí chega a decisão da DRJ e diz, não, tu retificou depois do despacho decisório, então não tem mais valor.
E não fala nada da apresentação. Só que, geralmente, a decisão da DRJ fala, tu tem que trazer os livros, tem que comprovar com a contabilidade. Nesse caso, a DRJ não falou isso nada, em nenhum momento. Então, nesse caso aqui, eu entendo que cabe dar esse direito ao contribuinte, sim. Perfeito. Converter em diligência. Alguém discorda? Evandro, diverge? Não, vou acompanhar o relator. Unânime, converter em diligência. Seguindo, julgamento encerrado. Seguindo, agora é o item, nós teríamos um item no processo do Evandro, mas eu vou deixar para fazê-lo amanhã, por motivos justificados. Eu vou fazer, então, agora o item 27. Marco, pessoa, relatoria também, ser 21. Item 27. Tranquilo. O voto já está lá disponível. Deixa eu me lembrar o que é a matéria. Esse aqui é bem simples, presidente. É um auto de fração de... Vou lá direto para o voto. De replicação de uma decisão do processo principal. O presente processo trata de auto de fração de PIS e COFINS relativamente aos períodos de apuração de janeiro de 2000, faltam um zero ali, a dezembro de 2003. Os autos de fração foram lavrados e face de diferença apurados em valores escriturados e declarados pagos nos seguintes termos. Tá? E aí o fiscal lançou PIS, COFINS, IRPJ e CLL. Assim, o presente processo está no lançamento, no reflexo do lançamento do RPJ, ao qual foi feito o processo 2004-29 final. Então, na realidade, tem umas discussões aqui sobre a atividade dele, se não me engano, é presumido, tá? E aí, ambos os processos decorrem do mesmo procedimento de fiscalização, tendo a mesma autoridade autuante, exatamente a mesma situação fática no mérito, mudando apenas que houve formalização em processos administrativos para cada tributo. Então, na realidade, aqui, eu estou replicando a decisão do processo principal que já teve o trâmite, eu tomei o cuidado de olhar e é exatamente as mesmas matérias. A linha de defesa é exatamente a mesma do processo de RPJ, inclusive é quase praticamente a mesma peça de defesa. Então, eu estou aqui replicando a decisão do julgamento do processo de RPJ, tá? E aproveitando os fundamentos também, se for o caso, do Acórdão 1302-003-490, julgado em 16 de 4 de 2019, do processo de RPJ, que assim deliberou conformemente decisam em negar provimento ao contribuinte. Tá? Então, é um trabalho de DIRF, na realidade, tá? É um trabalho de DIRF, cruzamento de DIRF com potabilização e atividades de construção civil. Então, eu estou replicando a decisão do processo de RPJ. Alguém quer se manifestar? Júnior? Nesse caso, você está votando por decorrência, Marco? Sim, por reflexo. Por reflexo, né? Ok. Não, era só porque, como você não mencionou o artigo 6º do RICAF, enfim. Ok, quanto ao mérito... Não, eu menciono, Júlia, eu menciono... O IRPJ seria o principal, né? Sim, eu mencionei aqui, na realidade eu pulei aqui, mas no meu voto está mencionado, o artigo 6º. Ok. Tá, meu voto fala aqui do preâmbulo e tal, eu inclusive cito, eu costumo o inserto lá do acordo do André Mendes Moura, que ele... Tá. Eu só pulei essa parte. É porque só quando eu faço esse tipo de coisa, na conclusão, para deixar bem claro que eu estou simplesmente reproduzindo, em razão da decorrência, eu coloco o voto por negar provimento nos termos do acordo X, que foi o que já foi decidido primeiro. Entendeu? Não, é só um detalhe. Tudo bem. Tranquilo. Alguém quer se manifestar mais? Júnior da Câmara aqui, mas acho que ainda é o mesmo. Né? Então, julgamento encerrado. Marco, o seguinte é outro processo, ainda é seu. A parte da manhã. 29? 29. M-anésia ou amnésia? Não sei como é o nome aqui. É M-anésia, né? Então tá. Vamos lá, então. E tem 29. Essa discussão aqui, deixa eu me lembrar do que é esse processo. Eu vou lá direto para o voto, que eu sempre faço essa memória lá, mais resumida. Se não me engano, isso aqui é uma discussão só sobre multa qualificada.
Tá. Conforme se depreende do relatório, presidente, eu vou ler aqui, é curto, Não, tá? tranquilo. Eu não me lembro. Como se depreende do relatório reto, a defesa do contribuinte se cinge à questão da multa qualificada aplicada. Ele só discute isso. Em síntese, que a situação abarcada pela atuação fiscal envolve simples omissão de receita, não havendo a demonstração do intuito de fraude, pelo que evoca a aplicação da súmula CARF número 14. Essa é a defesa dele. Se olharem na peça recursal, é dessa linha. Assim, sem delongas, cabe analisar a situação fática para o posicionamento da autoridade fiscal atuante. Conforme o termo de verificação fiscal, foram constatadas as seguintes situações referentes ao ano calendário de 2007. BPJ optando pelo lucro presumido, contudo, com todos os campos preenchidos zerados. DCTF entregue sem informações de débitos. Aqui é uma situação assim, daquelas de concurso, né? DACOM entregue com os campos zerados. Tanto a DCTF, não tem zona cinzenta essa aqui, Iago. Tanto a DCTF quanto a DACOM foram entregues só no primeiro semestre, ficando omisso no segundo trimestre. O segundo semestre. Está errado aqui. Não houve nenhum pagamento para os tributos, IRPJ, CCL, PIS e COFINS. Apesar de intimado e reitimado, não houve a entrega da sua escrituração contábil e nem o livro caixa. Não foi apresentado o livro de apuração do ICMS. Aliás, foi apresentado o livro de apuração do ICMS. Ou seja, todo o levantamento da base de cálculo foi com base nas informações do ICMS. Inclusive, foram checadas com o fisco estadual lá. Foi apresentado o livro de apuração do ICMS, ao qual estava com informações de receita bruta e que serviram para a apuração das bases de cálculo para o arbitramento após confirmação dos valores perante a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. O total da receita contabilizada no livro de apuração do ICMS foi de 27 milhões. Ou seja, entregou a DPJ zerada e não pagou nada. Especificamente para justificar a aplicação da multa, assim consignou a autoridade fiscal. Aí eu transcrevo aqui, vou tomar a liberdade de não ler. A decisão ACO se posicionou no sentido de manter a qualificação no seguinte sentido. É basicamente um resumo do que eu fiz ali naqueles pontos. Ou seja, ele simplesmente foi totalmente omisso em todas as declarações para a Receita, só que para o ICMS lá da Bahia, ele fez a apuração do livro, ele entregou as GIAs e lá apurou 27 milhões. Assim, compartilha do mesmo posicionamento do voto da decisão recorrida, no sentido de que o caso especificado nos autos está muito de longe de ser considerado como uma simples omissão de receita, como defende o contribuinte. São mais de 27 milhões de receita no ano calendário de 2007, devidamente declarados ao fisco estadual, mas totalmente omitidos perante o fisco federal. Não há dúvidas que sabia que era uma receita que deveria ser oferecida à tributação federal. Na sua peça recursal, entende que o fato de estar com as declarações zeradas aduz que se tratar de falta de apresentação de declaração com os campos devidamente preenchidos, palavras dele, ocorreu por atraso na escrituração fiscal, ou seja, entregar tudo zerado foi porque estava com os campos não corretamente preenchidos. Contudo, essa escrituração fiscal não foi apresentada durante o procedimento fiscal e nem posteriormente, se aventássemos que fizesse alguma diferença ao caso tratado nos autos. Igualmente, em relação ao fato de ter apresentado o livro de apuração do ICMS, militaria em seu favor, a alegação dele, demonstrando sua boa-fé, como diz, um atestado de bom comportamento. Contudo, deveria ter feito isto, e se o fez, não há provas de qualquer arrependimento ou retificação posterior nos autos espontaneamente. Cabe ressaltar que as informações do livro de apuração do ICMS foram confirmadas nos sistemas da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Considerando todo o exposto acima, temos que aqui temos uma situação que passa longe de uma simples omissão de receita, que eventualmente atrairia a aplicação da súmula CARF 14. É nítida a intenção dolosa do contribuinte de sonegar, entregando declarações ao fisco federal, mesmo tendo uma receita admitida pelo próprio ao fisco estadual de mais de 27 milhões. Considerando o acima exposto, bota no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Júnior está com a mão levantada da outra vez ou de agora? Não é? Microfone. Desculpa, é porque ela ficou aí levantada. Alguém quer se manifestar? Movimento. Ok, julgamento encerrado. Com exceção do processo do Evandro, que vai ficar para amanhã, nós encerramos a pauta do período da manhã. Eu acho que a gente poderia avançar algumas coisas aqui, se vocês não tiverem nada contra. Presidente? Oi, Evandro. Se quiser julgar o meu processo, dá para ser. Só vou ter que
salvar ele lá na pasta, que ele não está É que você está com algum problema de formatação nesse processo, por isso que eu deixei aqui, se você puder. Acho que eu dei um jeitinho. Você que sabe, tem condições? Enfim, deixa eu só tentar salvá-lo lá na pasta. Senão eu vou passar para o da Júnior aqui, é um processo de omissão de receita de amanhã, que vamos fazer hoje, já anoto aqui na pauta. O item 36, Júnior, Agropecuária Viva Maria S.A. Pode ser, está pronto aí. Uma missão de receita, de lançamento, então seja um processo que tenha mais demanda e mais discussões. Evandro, eu vou fazer isso da Júnior enquanto você tenta formatar isso aí, tá bom? Vamos tentar salvar lá na pasta também. Então, é o item 36 da pauta, Júnior, processo seu, Agropecuária Viva Maria. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Esse processo, o grande problema dele, sabe, até brinquei, pensei, né? Ficar comigo no carro, que ia estar gargalhando e tudo. O problema dele é o conhecimento, tá? São omissões de receita e o período do auto é muito antigo, é de 88, 89, 90, 91 e 92. Vamos lá para a preliminar, que ela é o mais confuso e mais importante, já no voto, tá? Tem toda a descrição aí, a descrição dos fatos é enorme, porque realmente é uma bagunça. Mas, enfim, acho que vai dar para entender aí pelo meu recurso. Se não der, a gente volta lá para os fatos. Da admissibilidade do recurso. Conforme exposto no relatório, a contribuinte foi cientificada. Deixa eu explicar antes o que aconteceu aqui nesse processo, tá? Melhor assim. Explica aí, dá uma mais fácil do que eu ler aqui, porque senão acho que vai ficar confuso. A contribuinte teve o auto de infração, tá? Aí ela foi cientificada e etc., apresentou a impugnação do auto de infração, perdeu na BRJ. Você imagina que isso é lá em 1900 e bolota, né? E aí teve o refis, primeiro refis. Ela foi e aderiu ao refis, tá? E aí, só que antes dela ter aderido ao refis, ela fez o recurso voluntário. Na época, ela fez esse recurso voluntário sem fazer aquele depósito recursal, tá? E aí, em razão do fato dela não ter feito o depósito recursal, e também não tinha ação para dizer que o depósito recursal era indevido, o processo sequer ficou colocado ali, já colocou como se aquele recurso tivesse perempta, porque estava faltando um dos pressupostos recursais, que era o depósito. E aí ela foi excluída do refis. Por quê? Porque ela não apresentou pedido de desistência. Mas por que ela não apresentou pedido de desistência? Porque, na verdade, já nem existia, ou vamos dizer, a admissibilidade do recurso, porque ela não tinha feito o depósito recursal. Aí ela fez uma ação judicial para discutir o refis, que ela não tinha tido o pedido de desistência do refis, ganhou, fez uma liminar, voltou para o refis, aí ela faz vai para o pai, migra esse parcelamento para o PAS, tá? E aí ela é excluída do PAS, no caso do PAS, foi em razão de débitos mesmo, então não foi razão dessa questão do pedido de desistência. E aí, nesse meio do caminho, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal julga a inconstitucionalidade do depósito recursal. E esse julgamento do Supremo foi feito em ação direta de constitucionalidade e, portanto, com efeitos ex tunc, não teve modulação de efeito nem nada. O que acontece? Aquele recurso dela lá atrás, que tinha sido inadmitido em razão da ausência do depósito recursal, passa, então, a ter o pressuposto de admissibilidade. E a própria Procuradoria da Fazenda Nacional se manifesta nesse sentido, tá? Se vocês pegarem aí, ó, no finalzinho, você tem aí, ó, a PGFN
protocolada a petição de folhas, na qual atesta que a contribuinte incluiu os débitos controlados nesses autos amparos, em momento anterior ao julgamento de sua impugnação. Diante desse fato, a fim de subsidiar a manifestação da União nos embargos da execução, e isso, claro, como aquele processo lá tinha, isso gerou a execução fiscal. A Fazenda Nacional foi, nesta execução fiscal, virou e falou, não, exclui os débitos de dívida ativa, exclui a execução fiscal e volta com isso lá para o CARF. Por quê? Porque aquele recurso que ele apresentou lá atrás, como teve a decisão do STF, ele tem o pressuposto de admissibilidade, tá? Então, eu estou conhecendo do recurso. Em resposta, o DRF proferiu despacho, informando que o presente processo passou para cobrança por decurso de prazo. E é claro, por quê? Porque não tinha tido a questão. Diante da tempestividade do recurso apresentado pela contribuinte e da inexigibilidade do depósito recursal, a PGFN protocola a manifestação de folhas 823 a 825, na qual determina o cancelamento da inscrição ditativa e sua remessa à Delegacia da Receita Federal de Vitória para novo exame de admissibilidade do recurso. Correta a manifestação da PGFN quanto à tempestividade do recurso apresentado pelo contribuinte. Na verdade, o indeferimento da opção ao refis por ausência de pedido de assistência era indevido, pois, à época, o processo tinha sido considerado perempto por ausência do pressuposto processual relativo ao depósito ou ao rolamento de bens. Sendo assim, não haveria que se falar em desistência, porque o recurso não poderia ter sido admitido, e, por esse motivo, foi enviado para cobrança. Ocorre que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do depósito recursal, decisão que deu origem à súmula vinculante número 21. Considerando que o ato declaratório da PGFN número 1, de 31 de janeiro de 2008, dispensa a apresentação de contestação e recurso nesses casos, e que a súmula vinculante número 21 do STF vincula a administração pública, artigo 103A da Constituição, produzindo efeitos ex tunc, como anotado no parecer da PGFN, o recurso deve ser conhecido. Ficou claro? É bem confuso, mas... eu entendi. Ok? A grande questão aqui, vocês vão ver depois agora no mérito, é quanto que ao conhecimento mesmo, por conta dessa loucura toda que aconteceu. Tá? Eu batalhei, eu gastei tempo com esse processo. Até para entender, porque não está muito claro, né? Aí depois é que você vai fazendo a linha toda dele ali, aí eu consegui entender o que tinha sido. Mas, quanto ao mérito, não tem muito mistério. Olha. No recurso voluntário, a contribuinte requer a inclusão no refis e reitera as alegações suscitadas na impugnação nos seguintes termos, aspas. Naquela peça, e resigna-se a defendente quanto à ilegal exclusão, eis que nunca deixou de pagar uma só parcela do programa de recuperação fiscal. Inclusive, ainda mensalmente, a despeito da exclusão, fez os depósitos devidos. Em sendo assim, os débitos apontados pela intimação de referência são inexigíveis. A uma pelas razões acima elencadas, a outra pelo fato de não ter sido computados os pagamentos mensalmente efetuados. É só conferir. Ultrapassada a presente questão, o que espera seja a mesma colhida, a defendente enfrenta o mérito da questão, ou seja, sob a inexigibilidade dos tributos elencados. Nesta oportunidade, a peticionária ratifica integralmente as razões contidas em sua defesa, as questões preliminares e meritórias, que deixam de ser transcritas para não serem enfadonhas. Tá? Então, ela fala, no recurso, ela pede, olha, eu quero que você reconheça que eu estou no refis. E, quanto ao mérito, né, por uma eventualidade, eu simplesmente vou reiterar tudo que eu já disse. Tá? Em relação à legitimidade da permanência no refis, conforme reconhece a própria recorrente, a matéria foi levada ao Poder Judiciário. Sendo assim, não é possível conhecer da mencionada alegação e faz o que determina a súmula 1 do Conselho, que é a concomitância. Não sei o que está acontecendo hoje com o meu negócio. Da mesma forma, deixo de conhecer, aí ela faz só um tópico.
do mérito de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, uma vez que trata de matéria estranha à discussão dos autos, a qual não foi objeto de impugnação por parte do contribuinte. Por fim, quanto às questões de mérito, não tendo havido contestação quanto aos argumentos constantes da decisão recorrida, mantém o quanto decidido na mencionada decisão, conforme autorizado pelo artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784 de 99. Em face do exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, nego o provimento. Júnior, qual é o conhecido na parte, conhecer parcialmente, qual é o motivo do não conhecimento? Concomitância. Não, só para mim anotar. Ele basicamente é pedindo para que a gente reconheça que ele estava no refis. Só que ele mesmo menciona que ele tinha levado isso para o Poder Judiciário. Você está afastando a concomitância, então? Eu estou não conhecendo deste argumento do refis, por isso que eu estou conhecendo parcialmente, porque no caso do argumento do refis eu não posso conhecer, ele já foi para o Judiciário. Ok. Tá bom. Pessoal, essa é a proposta, vai ser parcialmente na parte conhecida negar provimento. Alguém quer falar? Unânime. Conhecido parcialmente negado provimento. Evandro, dá para fazer o seu agora? Dá. Então, vamos lá. Disponibilize aí, pode começar. Esse aqui, ele trata a questão Evandro, só um minutinho para registrar na gravação. É o item 17, repetitivo, o paradigma 17, repetitivo 18. A recorrente é multi-imagem limitada. Evandro Correia Dias com a relatoria. Vai, Evandro. Aqui é a questão dos percentuais para cálculo do RPJ e da contribuição das empresas que se enquadram como serviço hospitalar e serviço de imagem de diagnóstico, que sejam diretamente ligados à promoção de saúde, né? Então, está esse recurso repetitivo aqui, vou falar o relatório aqui, relatório bem sintético. Então, recurso voluntário interposto em fase de acorde, meia instância que julgou a impugnação improcedente, cujo objeto era a reforma do lançamento, né, dos autos de infração de RPJ de contribuição devido à falta suficiente de recolhimento de imposto. Aplicação indevida do coeficiente de pressão do lucro, com fruto dos artigos aqui do RIC, vou deixar de citar. Os fundamentos do lançamento dos argumentos da manifestação de conformidade estão resumidos no relatório do acordo recorrido. Na sua emenda, são sumariados os fundamentos da decisão detalhados no voto. Tendo em vista atividades desenvolvidas pelo litigante, que indica claramente a prestação de serviço de diagnóstico por imagem, o que implica em não enquadrar a empresa no conceito de estabelecimento hospitalar, nos termos determinados pela IN 791/2007 pelo ato declaratório interpretativo. Cientificado do acordo recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário requerendo reforma da decisão da DRJ para declarar improcedente a infração em face do reconhecimento da natureza hospitalar das atividades da recorrente, constituindo o crédito lançado através do processo administrativo, aduzindo os seguintes argumentos em síntese. A decisão se encontra divergente ao entendimento consolidado sobre a matéria no âmbito do STJ, que se extrai a partir do julgamento do RESC 111.6399 da Bahia, sujeito ao rito dos recursos repetitivos, né? O recurso é voluntário intempestivo, atende demais requisitos. Então, alega a recorrente que presta serviço de radiologia, diagnóstico médico por imagem, ultrassonografia e outros, atividades essas ligadas diretamente à promoção da saúde, que demandam maquinário específico e ambiente hospitalar assemelhado, e que sobre a matéria não pende mais discussão do RESP, que foi decidido sobre o rito dos recursos repetitivos. Tanto o despacho decisório quanto o acordo recorrido entenderam que a atividade prestada pela recorrente não é de serviço hospitalar, já que não prestada no ambiente hospitalar. E, diante disso, não faria jus à redução do percentual. Aqui é eu acho que essa discussão, acho que ela já está consolidada, né? Porque a lei trazia a questão da prestação de serviços, em geral, exceto de serviços hospitalares. Então, a discussão, o que era serviço hospitalar? A Receita Federal, nas INs e nos atos declaratórios, entendia que esse serviço de radiologia não se enquadrava como serviço hospitalar e não estava, portanto, não faziam jus à redução dos coeficientes para cálculo da RPJ e contribuição. Por quê? Porque a Receita Federal entendia que essa prestação de serviço de radiologia deveria estar inserida no ambiente, dentro de um ambiente hospitalar, que não era o caso dessas empresas. Só que vem o STJ aqui
Eu vou resumir, sintetizar essa decisão do STJ, que entende sim que quando a lei falou em serviços de prestação de saúde, são serviços que contribuem para a prestação de saúde, que essas restrições que a Receita Federal coloca através de IN e da ato declaratório, elas não se aplicariam, né? Então, aqui, a matéria decidida sobre sistemática e recursos repetitivos, conforme acima, definiu que são enquadrados como salários do serviço de atendimento à saúde, dependente do local de prestação, excluindo apenas o serviço de simples consulta. Entende que são enquadrados como serviços hospitalares, seja de radiologia, diagnósticos médicos por imagem, ultrassonografia e outras atividades essas ligadas direto à promoção de saúde. Então, essa discussão acerca da possibilidade da redução dos percentual, enquanto se já decidido sobre sistemática e recurso repetitivo da STJ, ao qual o CAF se submete de acordo com o artigo 62, parágrafo 2º, do anexo 2 do RICAF, portaria Ministério da Fazenda 343 de 2015. Então, estou disposto, eu estou votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, observando o recurso do STJ aqui. Eu tomei um cuidado, a única dúvida que eu tive foi o seguinte, que essa alteração, essa lei foi alterada logo depois do período de lançamento. Eu procurei entender se essa decisão do STJ se aplicava ao período anterior. Então, com essa alteração da lei, ela trouxe outras imposições para que o contribuinte fizesse jus à redução de coeficiente. Mas eu vi a decisão do STJ que entendi que a interpretação que ele faz é anterior, sim, à alteração, né, dessa lei, e entendi que se aplicava ao presente caso. Dúvidas? Ô, Evandro, eu tenho alguns votos em relação a isso, inclusive dando provimento também. Um deles é uma sociedade maringaense, acho que uma coisa assim, faz alguns meses isso. Mas, nesse caso, qual é o ano aí do fato gerador aí? 2008. Então, que a IN 1234, ela listava explicitamente esse serviço de radiologia como permitido. E ela foi revogada só... Eu nem estou levando em consideração o problema da IN ter validade legal, não estou falando isso. Estou dizendo que a própria Receita aceitava, pela 1234, que o serviço de radiologia estaria incluído nesse aspecto. Isso ela foi revogada em 2015. Então, nos fatos geradores aí que você está falando, estaria incluído no artigo 30 da IN 1234. Então, acho que você tem em relação a isso, fica bem tranquila para sua posição, não só pelo STJ, até pela própria Receita. Uhum. A radiologia poderia... Não sei de onde você disse que a Receita tinha restrições a isso. Era só INs mais antigas. Ah, bom. Porque a IN 1234, que é de 2012, depois foi revogado, depois tirou fora pela IN 1540 de 2015, mas a 1234, que é a época dos fatos aí, estava explicitamente listada. Bom, já me manifestei. Alguém mais quer se manifestar? Dado o provimento unânime, afastado dos lançamentos. Obrigado, Evandro. Dá para fazer mais... Faltam 10 minutos. Deixa eu fazer mais um aqui, se der tempo. Espera aí. Vocês não estão cansados? Hoje está tranquilo, né? Vamos ver aqui. Não, acho que não vai dar. Não tem que deixar para após o almoço mesmo. Tem só um do Luciano, mas você nem disponibilizou, Luciano. Acho que não. Deixa para depois do almoço, né? O 34 eu disponibilizei, presidente. Disponibilizou, então vamos fazê-lo. É possível? Tá bom? Vamos lá. Então, item 34, relatoria do Aliás, Evandro. 31, perdão. 31. Então, retificando, item 31, ágil transporte e logística. Isso. Emissão de receita por depósito bancário. Vamos lá, senhor. Perfeito. Vamos lá. Em suma, o que aconteceu nos fatos? É um auto de infração em decorrência de falta de recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Os fatos geradores do ano calendário 2011. Ele estava declarando inativa a empresa, mas fez um recolhimento lá, eu não recordo qual foi o valor, acho que foi de 6 milhões. Isso, foi 6 milhões
eles pegaram na hora do cruzamento com o SPED. Ele estava emitindo notas fiscais pelo SPED, mas estava declarando inativo. Aí, o que mais? Vamos lá. Foi apresentada a impugnação. A impugnação alegou cerceamento de defesa, mas não foi questionada durante o procedimento fiscalizatório. Os dados obtidos por SPED seriam prova emprestada e não refletem a verdade. Seriam insuficientes para o lançamento. O fisco deveria intimar clientes e fornecedores para confirmar as notas fiscais. A autuação se baseia em presunção não autorizada pela legislação. Ele contesta os cálculos, contestou, né, na impugnação os cálculos. Além disso, os créditos não teriam liquidez e certeza. A DRJ julgou pela improcedência, alegando que não houve cerceamento de defesa, pois foi intimado a apresentar documentação, mas não o fez. Apresentou só o contrato social, as cópias do contrato social. Não contestou as notas fiscais discriminadas, juntou apenas o contrato social, já falei, correto o arbitramento do lucro, e os cálculos estão corretos. Aí veio o contribuinte e alegou que os créditos tributários eles foram originados de fiscalização precária. A decisão foi lacônica, pois não considerou os argumentos da impugnação, e a jurisprudência do CARF foi ignorada. A recorrente não teria sido intimada a se manifestar acerca dos levantamentos dos dados, os cálculos apresentados não atestariam de forma contundente os verdadeiros valores, o direito de defesa não foi observado, a justificativa para o lançamento veio de prova emprestada, nada foi lhe perguntado, não teria como o fisco inverter o ônus da prova, os cálculos procedidos pela autoridade fiscal são contraditórios, e não se pode arbitrar valor levando em consideração banco de dados que não refletem os fatos. Além disso, a autoridade fiscal deveria realizar busca junto aos clientes e fornecedores da recorrente para confirmar as informações. Bom, esse é o relatório. Vou para o voto agora. Ele é tempestivo e também tem os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, vamos à apreciação. Item 5, parágrafo 12. Em análise ao recurso voluntário, RV, e sua comparação com a manifestação de conformidade, percebe-se que praticamente houve transcrição do conteúdo ipsis literis. Isso aqui, presidente, eu vou pular essa parte, que na verdade eu poderia ter aplicado o 57, parágrafo 3, mas resolvi não aplicar, tá? Do RICARF. Então, eu poderia ter feito a transcrição, né, da decisão da RJ e colado aqui, mas não fiz, resolvi analisar. Item 6, cerceamento de defesa e ônus da prova. Dentre outros argumentos que utiliza para justificar, em tese, o cerceamento de defesa, a recorrente alega que os créditos tributários originaram-se de fiscalização precária, sem observância do devido processo legal, e que a decisão não considerou os argumentos da impugnação. A jurisprudência do CARF teria sido ignorada, não foi intimada a se manifestar acerca do levantamento de dados, portanto, não pôde se manifestar. Os cálculos apresentados não condizem com a verdade, a justificativa para o lançamento se fundou em prova emprestada, e nada foi lhe perguntado, e o ônus da prova seria do fisco. Conforme o termo de verificação fiscal, folhas 37 e 88, em virtude de divergências entre a escrituração fiscal digital, SPED, que acusou a emissão de notas fiscais em valor superior a 6 milhões de reais, e a DPJ, que indicava que a contribuinte estava inativa, a fiscalização intimou a interessada 2 vezes para que apresentasse escrituração contábil e fiscal. Depois da segunda intimação, a requerente se limitou a apresentar o contrato social e alterações contratuais. Em virtude da omissão, o agente fiscal efetuou o lançamento por arbitramento, com base nos valores constantes no SPED. Ressalta a autoridade que a contribuinte nada recolheu ou declarou no DCTR. Observação importante que diz respeito à amplitude e análise da defesa é que nenhuma de suas peças processuais a recorrente cuidou de demonstrar ou refutar os lançamentos feitos por si mesma no SPED. Seus argumentos foram no sentido exclusivo de apontar, em tese, defeitos nos procedimentos administrativos ou na comprovação da realização dos fatos geradores,
que, em seu ponto de vista, incumbiriam ao agente fiscal. Quanto à fiscalização ser precária, os cálculos não atestariam a realidade ou seriam contraditórios, bem como a impossibilidade, os cálculos não atestarem a realidade ou serem contraditórios, bem como a impossibilidade de se utilizar prova emprestada, tem-se que, inicialmente, não se trata de prova emprestada, mas sim proveniente de escrituração contábil lançada e transmitida pela própria recorrente ao Sistema Público de Escrituração Digital, SPED. Não há por que se afirmar que a prova foi emprestada, mas sim se trata de procedimento ordinário de fiscalização. Sobre os cálculos não atestarem a realidade ou serem contraditórios, não merece acolhimento tal alegação, pois os cálculos foram feitos com base nos dados informados pela contribuinte e nos termos da legislação, sendo, portanto, válidos. A fiscalização não foi precária. Agiu adequadamente e de acordo com a lei. Por outro lado, se vislumbra que até o presente momento a interessada não se manifestou a respeito de sua escrituração e também não apresentou. Não há de se reconhecer que os atos administrativos ou a decisão da RJ não observaram o devido processo legal, nem que foram lacônicos, pois não há previsão de que durante a fiscalização haja a obrigatoriedade de intimação do contribuinte para que ele se manifeste. Ainda assim, no presente caso, a contribuinte foi intimada a apresentar documentação obrigatória, folha 89, os termos do artigo 195 do CTN, mas não o fez. Não há motivo ou obrigatoriedade para que fosse chamada a se manifestar. Nos termos do artigo 142 do CTN, a autoridade administrativa verificou todos os elementos necessários para a realização do lançamento e o procedeu, inclusive por ser atividade vinculada. A jurisprudência e os argumentos da recorrente foram analisados, mas rechaçados. Portanto, de todo o exposto, não se constata qualquer cerceamento de defesa, até porque no presente processo a interessada pôde apresentar todos os argumentos e documentos que entendia devido. Devido ao processo legal, também foi observado. Quanto à comprovação, a autoridade fiscal apresentou dados e números concretos, exatos, declarados pela própria contribuinte. A partir do momento em que há tais dados, é necessário que a recorrente comprove o motivo pelo qual os valores lançados em sua escrituração não deveriam ser levados em conta. Ainda mais porque não houve nenhum recolhimento e as declarações constatavam como inativa a pessoa jurídica. Tais questões devem ser respondidas pela recorrente, nos termos do artigo 373 do CPC. Havendo comprovação por parte do fisco da existência de tais valores, não se exige mais nada dele, mas sim o porquê deve vir da contribuinte, o que não ocorreu. Com base no exposto, a preliminar não deve ser acolhida, ou as preliminares, né? Devem ser acolhidas. Continua, presidente, ou quer votar alguma coisa aqui? Espera só um pouquinho. Alguém vai divergir a respeito dessas preliminares aí? Liberado, vamos lá. Mérito. Item 7, parágrafo 20. Cálculos e comprovação. No mérito, a recorrente afirma que os cálculos procedidos pela autoridade fiscal são contraditórios, bem como não se pode arbitrar valor levando em consideração um banco de dados que não refletem os fatos. Além disso, a fiscalização teria conseguido precisar, não teria conseguido precisar, desculpa, pois teve de efetuar o arbitramento. Não, teria conseguido efetuar, pois teve de efetuar o arbitramento. Alega ainda que é necessário haver prova segura para que haja o fato gerador e que a autoridade fiscal deveria realizar busca junto aos clientes e fornecedores da recorrente para confirmar as informações. Como visto no tópico da preliminar, os cálculos estão em conformidade com a legislação. O arbitramento foi feito de acordo com o artigo 148 do CTN e com fundamento no artigo 530, inciso 1 do Decreto 3.099. Também não há legislação que preveja que não se pode utilizar os dados do SPED para realizar o lançamento. Pelo contrário, trata-se de obrigação acessória, cujo fundamento é este mesmo.
nos termos do artigo 113, parágrafo 2º do CTN. O arbitramento, portanto, foi apropriado. Também não há legislação que obrigue a autoridade fiscal a intimar os clientes ou fornecedores para confirmar a informação prestada pela própria contribuinte. Por fim, os cálculos utilizados no cômputo do valor do lançamento estão matematicamente corretos. Para tanto, se ratifica os termos com a transcrição da cópia deles para o presente acórdão. Folha 142. Aí eu transcrevi aqui da DRJ. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar de provimento, de forma a manter a decisão da DRJ pelos fundamentos apresentados no voto. É o voto, presidente. Muito bom, Luciano, voto muito profundo, analisou bem as peças, negando provimento, recolhendo aí o recurso e negando provimento. Alguém quer se manifestar? Votando, Marco. Acompanhe, presidente. Júnior. Com o relator. Evandro. Acompanho o relator. Iágaro. Com o relator. Bárbara. Acompanho o relator. Mauritânia. Acompanhe, presidente. Também acompanho, unânime, negado o provimento. Vamos encerrando as sessões nessa parte da manhã, do dia 20 de julho, terça-feira. Voltamos às 13h45. Ana Tereza, obrigado. Você não vai estar com a gente à tarde, né? Não, presidente, será a colega Patrícia. Então, amanhã você volta pela manhã, é isso? Sim, amanhã pela manhã. Perfeito. Então, muito obrigado, um bom dia para você e até amanhã. Encerramos. Bom dia, presidente, bom dia, conselheiros. Até amanhã. Encerrando a gravação.